Olá pessoal, tudo bem? Salve Maria, salve glorioso São José, paz de Jesus e o amor de Maria para todos. Muito prazer, sou Rony Maria, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre origem de algumas igrejas e seitas cristãs, né? Eu peço a você que compartilhe, ative o sininho para que mais pessoas venham participar com a gente, venham ouvir, né, as nossas lives. Eu quero falar que eu respeito, né, você que é protestante, que é de outra igreja, eu respeito a sua posição. Não estou aqui para criticar nem julgar ninguém, só venho colocar a verdade, né, na qual nós precisamos andar com a verdade, e isso é o correto. Precisamos sempre estar com a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos trazer aqui falando sobre isso, né? Origem de algumas igrejas e seitas cristãs. Vamos aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Em São Mateus, capítulo 16, 18, diz assim: Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. São Mateus 16, 18. Em Efésios capítulo 2, 21 diz assim: No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E Atos dos Apóstolos 17, 24 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. A igreja é a noiva de Cristo, né? O plano maravilhoso de Deus para levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Jesus disse que edificaria a sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Então vamos trazer aqui, né, esse assunto na qual nós vamos falar. Mas primeiro vem uma pergunta, né? São todas as igrejas cristãs iguais e fundadas por Cristo? Será se todas as igrejas cristãs são fundadas por Jesus Cristo? Será se depois da igreja católica existe outras igrejas que foi fundada por Jesus Cristo mesmo? Será se isso é correto? Não é correto. A única igreja que foi criada por Jesus Cristo e fundada por Jesus Cristo é a Igreja Católica Apostólica. Somente uma igreja foi fundada por Cristo no ano de 33 na Palestina e confiada a Pedro e seus legítimos sucessores, os papas. Por isso, ela desde os primeiros séculos foi chamada Igreja Católica, que quer dizer universal para todos. Todas as igrejas ou seitas cristãs têm seu fundador e a data de sua origem. Eis as datas de algumas delas. A Igreja Muçulmana, fundada por Maomé no 666 no Oriente. A Igreja Protestante Luteranos, fundados por Martinho Lutero nos anos de 1484 a 1546. Na Alemanha, sacerdote agostiniano que depois se casou com ex-freira. A Igreja Batista, por John Smith, foi fundada. Clérigo anglicano na Inglaterra e Holanda no século XVII, no Brasil desde 1871. Presbiterianos, por John Knox, sacerdote católico contagiado pela doutrina de Lutero e Calvino na Escócia em 1560. Igreja Metodistas, por John Wesley na Inglaterra em 1727. Anglicanos episcopais, pelo rei da Inglaterra Henrique XIII, né? Em 1534, pelo ato da supremacia régia. Obcecado pela paixão, casou-se 8 vezes, mandando executar algumas de suas esposas. Igreja Adventista, por William Miller, nos Estados Unidos em 1831. Agricultor sem estudos, predisse algumas vezes o fim do mundo sem efeito. Testemunhos de Jeová, por Charles Tazel Russell, Estados Unidos em 1874. No Canadá, em pleno tribunal, jurou conhecer a língua grega, sendo-lhe apresentado o Novo Testamento em grego. Foi convencido de perjúrio. Sua mulher divorciou-se dele em 1897, acusando-se de adultério com 2 mulheres e de maus tratos. Olha aí, né? Olha só. A Igreja Apostólica, por Eurico Matos Coutinho,
Coutinho, né, dizendo que chama a si mesmo de bispo, morava em São Paulo, Brasil. A Igreja Pentecostais e Assembleia de Deus, por pastores de cerca de 100 congregações diferentes dos Estados Unidos, qual ano? 1914. Evangelho Quadrangular é um ramo de pentecostalismo, né? Iniciado por Howard Williams nos Estados Unidos e promovido no Brasil desde 1940. Evangelho Quadrangular. Congregação Cristã do Brasil, por Luiz Francisco, em 1910, em Platina, olha aí, no Paraná, Brasil. Depois estabeleceu-se entre os migrantes italianos em São Paulo. Mormons, ou Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Fundação Fantásticas de José Smith, em 1830, nos Estados Unidos. Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada por Edir Macedo em 1977, no Rio de Janeiro, Brasil. É um ramo pentecostal que leva as práticas de curas, milagres e exorcismos ao extremo. Edir Macedo foi um adepto da Umbanda e se proclamou bispo da igreja fundada por ele e que já está presente em 46 países. Então tá aí toda a verdade que muitos às vezes nem conheciam, né? Muitos às vezes pensa que Jesus se manifesta nessas igrejas, né? E sabemos que a única igreja que Deus deixou foi a Igreja Católica Apostólica, pois na Bíblia, Mateus 16:18 diz assim: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se fosse outras igrejas, se fosse para ele formar outras igrejas, ele dizia: edificarei as minhas igrejas, né? No caso estaria aqui no plural. Mas como tá a minha igreja, a única igreja é a Igreja Católica. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Então tá aí toda a verdade, né, que muitos às vezes não conheciam. As igrejas, né, depois da Igreja Católica, depois que surgiu a Igreja Católica, foi formando igrejas e mais igrejas e mais igrejas. Eu mencionei que o ano, né, que foram formadas essas igrejas, então significa que a única igreja verdadeira deixada por Jesus Cristo foi a Igreja Católica. Amém? Paz e bem para todos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.